Lista de dispensas no elenco do Sport para a sequência da Série B. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre as saídas, tanto do Vinícius Faria quanto também do Zé Roberto. Da mesma forma, olhando outros jogadores que perderam espaço nos últimos jogos. Agora chega o Pepa, a janela de transferências que ainda, mesmo encerrada, o Sport pode contratar alguns jogadores. E tem janelas em outros países que estão abertas, então talvez pensando em negociar atletas, pode sim ser uma alternativa interessante, além de desinchar o elenco com muitos jogadores que, convenhamos, com todo respeito, nem deveriam vestir a camisa do Sport. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, trazer essa lista, jogadores em reta final de contratos também, outros que estão decepcionando. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team. Confira também meu canal do Goiás, eu que sou torcedor do Verdão, meu canal chama Goiás News, eu vou deixar o link aqui também no link da descrição para você conhecer. Aí faça a sua aposta com a Esportiva VIP, lá você começa a partir de R$1, via Pix, sem nenhuma burocracia, link no comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa nova fase do Sport, chegando o técnico Pepa, já com resultado positivo, vitória contra o Avaí no último final de semana, mas ainda assim alguns jogadores empacados dentro do elenco e saídas, né, como foi nesta última semana, o acerto do Zé Roberto agora com o futebol iraniano, jogador que tinha contrato até o final do ano que vem no Sport, acabou recebendo uma oferta financeira 3 vezes maior, né, do que recebia aí no Sport, e estava insatisfeito com poucos minutos. Penso que o Sport vai sim precisar ir no mercado para contratar um outro centroavante. Inclusive gravei um vídeo falando sobre esse assunto, jogadores que estão livres e que ainda podem fechar com o Sport na tela final. O Vinícius Faria também agora acabou retornando para o Cianorte, ele estava emprestado ao Leão. Foram somente 8 jogos e uma assistência. Jogador que pode fazer essa função de centroavante, vinha jogando mais pelas beiradas e de fato não agregou nesta segunda divisão. Então, ainda assim, eu penso que o Sport poderia pensar em algumas saídas. É óbvio que agora em reta final de Série B, você ter algumas opções sempre é interessante. Só que como existe essa brecha, primeiro, de alguma janela de transferências aqui no futebol mundial estarem abertas, então você pode tentar aliviar essa folha para contratar outros atletas até o dia 20 de setembro, né, que é a última possibilidade para contratações de atletas livres. Então, por exemplo, no futebol do Catar e da Suíça, ela se encerra nessa segunda-feira, dia 9 de setembro. Na Grécia, se encerra no dia 11, na quarta-feira. Na Rússia, na quinta-feira, dia 12 de setembro. Turquia, na sexta-feira, dia 13. Sábado no México, dia 14, e dia 1º de outubro, aí mais longo, lá no futebol dos Emirados Árabes. Então, ainda assim, né, há possibilidades de algumas saídas dentro do elenco do Sport, mesmo de jogadores que têm contrato. Atletas que, no meu entendimento, não agregam dentro desse time e sumiram, né, nas últimas rodadas. Por exemplo, o Riquelme, lateral esquerdo. O Sport já tem o Igor Carius, que vem sendo titular. O Filipinho, que até jogou bem, né, no jogo contra o Ituano, algumas finalizações de fora da área. E tem fugiu o nome do cara aqui agora. Tem 3 opções, o Dalbert também, né, para lateral esquerdo. Então o Riquelme acabou ficando escanteado. Penso que é um cara, por exemplo, que ainda pertence ao Vasco, tem contrato só até o final do ano. Seria uma boa pensar na sua saída. O Fabinho voltou a perder espaço. Não dispensaria o Fabinho, porque o Sport ele tem poucos volantes dentro desse time, né? Tem basicamente aí esse volante pé de ferro, o Julián Fernandes, o argentino que chegou agora, junto com o Fabinho. E talvez o Fábio Matheus ou o Lucas André, mas não é aquele jogador que esses dois jogadores não vêm conseguindo grande sequência como titular. O Alisson Cassiano também é um jogador que não passa confiança. O Luciano Castan entrou numa fase ruim também, não vem sendo titular. Os dois, eu pensaria talvez na saída de um. Tá? Já tem o Chico para a posição, o Rafael Thierry, agora chegando também o Alisson. Penso que, por exemplo, o Alisson Cassiano eu não continuaria nesta Série B. Lembrando que esses dois jogadores, tanto o Alisson quanto o Castan, têm contratos com o Sport somente até dezembro. Uma outra opção, né, que pode, é óbvio que agora chegando o Pepa, pode acontecer de tudo, né, o técnico gostar de alguns jogadores que estavam sumidos. Isso aconteceu, por exemplo, quando chega o Mariano Souza, com a confiança, a insistência com o Pedro Lima, e acabou dando certo. Quando chega o Guto Ferreira, um nome que estava completamente escanteado,
era do Fabinho, que acabou conseguindo ganhar a titularidade, novamente acabou perdendo espaço. Então agora com o Pepa, tendo essa semana com 2 jogos, né, então não é uma semana de muitos treinamentos, alguns jogadores podem aparecer no time. Isso pode sim acontecer, por isso que eu falei, tem que ter uma cautela na análise, nos jogadores que podem voltar a ser utilizados, mas já com alguns atletas deixando o elenco, como no setor ofensivo. Como eu mencionei, tanto o Vinícius quanto o Zé Roberto, e algumas opções, talvez que podem deixar o Sport até mesmo para o ano que vem. Lembrando, para você fazer a sua aposta é com a Esportiva VIP, o link no primeiro comentário fixado. Lá você encontra todos os jogos do Sport, inclusive esses 2 próximos, contra o CRB. Vitória do Leão fora de casa, pagando 2,55 a cada real apostado. O empate a 3,15 e a sequência da Série B completa. Vitória do Goiás contra o Avaí, pagando 1,76. Vitória do Paysandu contra o Guarani, 2,02. O empate entre Operário e Coritiba, 2,70. E vitória do Amazonas contra o Mirassol, a 4,60. Essas e todas as outras cotações na sequência da Série B. O próximo jogo já do Sport de novo, né, contra o CRB no domingo, esse retorno à Ilha do Retiro, também já está disponível lá na Esportiva VIP, e uma facilidade para você conhecer a plataforma, começar a apostar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Todas as informações da Esportiva VIP, que te dá inclusive 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Link logo aqui abaixo no primeiro comentário. Outro jogador também no comando ofensivo que deixou o Sport recentemente foi o Pablo Diego, né, jogador que acabou acertando com o Novo Horizontino para a Série B. Talvez empréstimos, isso pode sim acontecer. Tanto de jogadores que estão emprestados ao Sport, igual eu mencionei, o Riquelme, o Riquelme pertence ao Vasco, e o Pedro Vilhena também pertence ao São Paulo. É um nome que acabou perdendo espaço nos últimos dias. E jogadores da base, né, por exemplo, que poderiam ser emprestados para ganhar mais rodagem. O Matheus Baraca, né, jogador tem contrato longo, só 21 anos de idade. O Nasson também tem 21 anos. No meio de campo, tendo o Lucas André e o Fábio Matheus, né, o Fábio inclusive que já recebeu proposta do Bahia, é um nome que tem potencial, eu penso que deveria ganhar mais chances nesta Série B. O Luciano também, jogador de 21 anos de idade nessa função de meio campo, e são atletas que não vêm sendo utilizados. No comando ofensivo tem o Mikael, 18 anos, e também o Dieguinho. A questão é que como essa janela que está aberta agora, exceto se for, por exemplo, talvez para a Grécia, a Rússia, a Turquia, México, aí você até consegue, né, ter um potencial de valorização, de melhoria técnica, vamos colocar assim, do jogador entrar em campo com maior frequência. Mas, por exemplo, indo para o mundo asiático, Emirados Árabes, Irã, por empréstimo, eu penso que não seria uma alternativa tão interessante assim. Mas penso que é, sim, importante o Sport pensar em diminuir um pouco o seu elenco. Não é um elenco completamente inchado, mas tem muitos jogadores, como eu falei, que não agregam, escanteados, outras lesões, né? Então esses jogadores lesionados não podem sair agora. Apesar dos questionamentos, né? Por exemplo, o Gustavo Coutinho, um cara que tem contrato longo, eu ainda daria uma chance para o Coutinho. Os outros nomes que chegaram ainda não conseguiram engatar uma grande sequência, né, como titular, como por exemplo o Lene Lobato, e outros mais experientes que a gente não esperava falhar tanto. Por exemplo, o Felipe Ferreira, né, acho que é um nome que decepciona sim nessas últimas rodadas. O Felipe, que tem 30 anos de idade, contrato somente até dezembro, faz uma Série B ok, aceitável até aqui, mas penso que não deveria ser a única solução ali para o meio de campo do Sport, principalmente fazendo essa função como um primeiro volante. Acho que não tem aquela pegada, leva muito cartão amarelo. O Felipe também acabou dando uma assistência importante, né, nesse último jogo contra o Avaí. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, como montaria esta lista, tanto agora de jogadores que pouco agregam, quanto também pensando no ano que vem. O goleiro Denis novamente se lesionou, então acabou renovando esse seu contrato com o Sport para a próxima, até o final, né, de dezembro, quando deve se recuperar de lesão, e visando 2025 também outras saídas que são sim necessárias, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever também em nosso canal. Confira os outros vídeos, a playlist do Sport também que eu vou deixar para vocês na tela final. Tem o meu canal do Goiás aqui embaixo na descrição e o link da Esportiva VIP para você começar a apostar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!